Olá, meus amigos. Aqui é o pastor Kleber, do canal Confraria Pentecostal, pastor da comunidade Vida Melhor em Joinville, Santa Catarina. Uma alegria estar aqui com vocês. Hoje eu quero estar compartilhando um tema bem interessante. Eu creio que é algo extremamente necessário para nós que cremos na unidade da Igreja do Senhor Jesus, que entendemos que Jesus nos chamou para ser um como povo dele, para realmente testificar ao mundo o amor, né? Ele diz lá que nisso saberão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E então eu creio que a gente compreender um pouquinho sobre um tema que é a questão das diferenças doutrinárias, né? A questão dos erros teológicos ou diferenças teológicas ou mesmo heresias. Como é que a gente pode conversar um pouco sobre esse tema e compreender a respeito de um tema que muitas vezes gera até rusga entre irmãos, gera acusações, né? Pessoas muitas vezes apontando o dedo para o outro, chamando de herege, sabe? Às vezes por discordar de uma questão simples, uma diferença às vezes pequena, mas já acabar criando aquilo, criando barreira com outros irmãos de outras igrejas, de outros ministérios, por coisas tão bobas às vezes, mas também não podemos negar que existem diferenças doutrinárias sérias e que são pontos, digamos, centrais da fé cristã e que a gente não pode negociar, não pode abrir mão, porque sem isso deixa de ser cristão. Como é que a gente pode compreender essas diferenças? Até algumas pessoas falam assim, poxa, por que que tem tanta diferença entre as igrejas? Igreja A prega de um jeito, igreja B prega do outro, né? Como é que entendemos isso? Nós temos várias ramificações cristãs, né? Desde do catolicismo e seus subgrupos, os ortodoxos, dentro do protestantismo também, as diversas igrejas evangélicas, né? Como a gente consegue entender ou promover ou manter uma unidade entre cristãos e também sem cair no erro, de repente, de abraçar alguma doutrina, algum pensamento que seja herético, né? E quando a gente fala sobre heresia, a gente sabe que essa palavra originalmente era apenas designava aí correntes diferentes de pensamento, mas hoje o termo heresia, ele identifica questões que estão contra a ortodoxia cristã, ou seja, contra aquilo que é aceito, né, na história cristã como os pilares do cristianismo, na palavra de Deus. E como é que a gente, então, compreende isso para não cair também nesses bairrismos, né, às vezes essas picuinhas, enfim, até mesmo carnalidade, muitas vezes, né, às vezes as pessoas usam certos detalhes teológicos para criar disputas e tal, coisas que ferem a unidade da igreja, mas muitas vezes são credenciadas ali como algo como herético, como algo que então seria intransponível, né, algo que seria anticristão. E como é que a gente baliza tudo isso, né? Eu quero trazer para você aqui hoje, no nosso momento aqui, uma forma de enxergar essas diferenças teológicas, sabe? Para resguardar em promover a unidade da igreja, entender as diferenças e a riqueza, a beleza que há no cristianismo, sem abrir mão, claro, daquilo que é inegociável, dos princípios da palavra, que nos fazem cristãos, ou seja, que são distintivos de um cristão, distintivos do cristianismo. Então, eu vou compartilhar aqui na tela algumas coisas e eu espero que possa ser enriquecedor para você. Aproveita, claro, né? Dá um joinha aqui nesse vídeo, curte aí o nosso canal, que vai ser uma alegria ter você acompanhando os nossos próximos vídeos aqui também, né? Mas espero que essa mensagem aqui de hoje possa, de certa forma, contribuir para nós termos uma visão cada vez mais clara de que somos um só corpo em Cristo e que picuinhas, pequenas diferenças não podem quebrar o amor que há entre nós através do sangue de Jesus Cristo, através de Cristo que nos uniu, né? Então, querido, olha só, eu vou compartilhar aqui com você uma visão a respeito dessa questão das diferenças, então, doutrinárias, né? Para classificar essas diferenças, eu acho interessante a gente usar aqui, ó, esse, esse quadro aqui com 5 pontos, né? Eu acho que ele consegue abranger bem as questões que a gente tem visto hoje no meio cristão, especialmente eu vou focar mais no meio evangélico, né? Mas dá para
para olhar isso de uma forma bastante abrangente. Então, o que, que seriam heresias, né? Heresias seriam desvios em temas centrais da fé cristã, né? São coisas que ferem pontos-chave, pontos centrais da fé, não apenas algumas questões secundárias, mas aquilo que é cerne no cristianismo, né? Por exemplo, um exemplo que a gente pode colocar aqui é a própria inspiração da Bíblia, a própria questão da salvação pela fé em Cristo. Tudo isso aqui são pontos centrais da fé que não são negociáveis, né? E seitas, né? Dentro disso, seitas são grupos, então, que promovem essas heresias de perdição, coisas que não são negociáveis. Mas, além desse primeiro nível das heresias, a gente também tem o nível dos ventos de doutrina. O que, que são, então, ventos de doutrina? Né? São erros teológicos secundários, eles são erros, a gente percebe que eles destoam da ortodoxia, mas não em pontos centrais, em pontos que são, por assim dizer, secundários, não têm a mesma relevância, né, de uma heresia, não tem o mesmo peso de uma heresia. Né? Então, tem algumas questões que acabam ferindo, né, aquilo que é o ensinamento bíblico, mas a gente sabe que não chega a ser uma heresia de perdição. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que abraça o feminismo. A gente sabe que o feminismo destoa da Bíblia em vários aspectos, mas nem por isso, né, alguém necessariamente vai deixar de ser salvo por ser feminista. Porém, vai, claro, às vezes ter algumas compreensões equivocadas que vão afetar a sua vida, mas não chega a ser uma heresia de perdição, né? E outros exemplos que eu quero dar mais para frente ainda. Então, nós temos aí as questões abertas históricas, né? Temos aí que os cristãos, digamos, nunca chegaram num consenso. Questões abertas recentes, o que, que são isso? Né? São alguns tópicos que, durante alguns séculos, até o cristianismo pareceu meio que ter um consenso, mas, biblicamente, esses alguns pontos são questionáveis, são passíveis de discussão. Tá? E existem as questões de liberdade individual, né, que são assuntos que a própria Bíblia não fecha a questão, então permite que os cristãos escolham como proceder nesses assuntos. Então, quero mostrar um pouquinho para vocês a respeito disso, tá? Esses cinco tipos de diferença que a gente encontra no meio cristão, né? Então, primeiro ponto aqui interessante, né? Quando nós falamos em pontos centrais da fé, um balizador interessante que nós temos é o próprio credo apostólico. Lá nos primórdios do cristianismo, quando o cristianismo começou a enfrentar os seus primeiros desafios ali, as primeiras heresias realmente que surgiram para, né, fazer frente ao cristianismo, como o próprio gnosticismo, né, e tal, houve necessidade por parte dos cristãos de estabelecerem um credo, uma declaração de fé que resumisse, né, o pensamento cristão, que fosse um balizador. Então, surgiu daí o credo apostólico, né, inclusive os batizados na época declaravam esse credo, né, e era uma confissão de fé abraçada aí por todos os cristãos. E isso foi muito importante. Inclusive, mais tarde surgiram outros credos, como o credo niceno e por aí, que foram também credos para fazer frente a algumas heresias que foram surgindo ao longo dos séculos, né? Mas o credo mais aceito, mais famoso, vamos dizer assim, é o credo apostólico, né? E está aqui na tela aqui para a gente, para ter essa noção clara de que, desde os primórdios, os cristãos procuraram estabelecer aquilo que seriam pontos centrais da fé, né? Na mentalidade cristã, então, sabe-se que dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, nós vamos ter muitos ensinamentos, mas alguns deles são centrais e outros não, né? Então, falando um pouquinho agora sobre heresias, né? A gente tem como heresia, para você chamar alguém de herege, falar assim, olha, fulano, tal grupo, tal movimento, tal igreja é herética, né? É uma acusação muito forte, e isso tem que se dar quando a pessoa, ela está, o grupo, né? Ele está se colocando, desviando, se colocando contra, né? Coisas como o Deus Criador, a autoridade bíblica, o Jesus bíblico, né? A doutrina da salvação pela fé em Cristo, né? O pecado original, a volta de Cristo, o juízo final, temas centrais, né? Não é todo ensinamento que a gente pode chamar de heresia, né? Então, a gente precisa ter
essa clareza, né? Inclusive, ali em 2 Pedro 2:1, o apóstolo Pedro fala sobre as heresias destruidoras, ou seja, quando algo chega, né, a realmente ter essa característica de ser destruidor, significa que atingiu um ponto central da fé, algo que gera perdição, né? Então, nós temos vários exemplos aí de heresias destruidoras, heresias de perdição, né? Nós temos o liberalismo teológico, né, que defende a ideia de que a Bíblia não seria inspirada por Deus, eles, né, destroem o conceito da Bíblia como palavra de Deus. A gente tem o universalismo, a ideia de que todos vão ser salvos no final, que também é um absurdo biblicamente, né? Nega o sacrifício de Jesus, a fé. Uh, Embora os universalistas às vezes acabem alegando que Jesus teria salvo a todos, mas a conclusão que se tira, né, é uma conclusão antibíblica. O pelagianismo, né, na sua salvação por esforço, acaba sendo então também um exemplo de heresia. Aí nós temos o mormonismo, né, que acaba abraçando outro livro, o livro de Mormon, como sendo um livro também inspirado. Aí nós temos o gnosticismo, né, com a salvação pelo conhecimento, que é um outro caminho, a palavra de Deus, o espiritismo com salvação por obras, rejeição das escrituras, a própria ideia de Jesus como um espírito evoluído, em vez de ser o Filho de Deus encarnado, também é algo herético, né? O sabatismo, e aqui quando eu falo sabatismo, a ideia de colocar o sábado como condição de salvação, não há problema algum a pessoa guardar o sábado como dia de descanso, mas quando se coloca isso como condição de salvação, aí nós temos sim uma situação de heresia. O antinomismo, né, rejeitar a lei de Deus, né, seja pela hipergraça, seja o progressismo que hoje tem invadido aí também algumas correntes teológicas. Essa ideia de rejeitar a lei de Deus é algo muito sério, né? Esse princípio vai contra, né? Porque a palavra de Deus fala que uma pessoa que nasce de novo, ela passa a ter uma vida pautada pela vontade de Deus, né? E como é que você vai pautar a vida pela vontade de Deus se você nega que exista uma lei de Deus, uma vontade, uma moral de Deus? E, por fim, o legalismo, a ideia de salvação por obras também é um tipo de heresia, né? Porque a salvação é pela fé em Jesus. Enfim, aqui tem algumas heresias listadas para a gente compreender, perceber como existem coisas que são centrais, que são fortes, que são balizadoras, né? Então, ou seja, a gente não pode, de forma alguma, negociar os princípios centrais da fé cristã. E aqui essas heresias acabam indo contra esses princípios centrais do cristianismo, e por isso, né, alguns deles aqui até parecem sutis, mas são heréticos, são coisas que destoam da palavra de Deus. E, além das heresias, nós temos aí os ventos de doutrina. O que são os ventos de doutrina, né? São erros teológicos, então, secundários, mas que destoam da ortodoxia, né? Então, eu entendo aqui que o próprio conceito de evolucionismo cristão, né? A ideia de colocar, abraçar o evolucionismo de Darwin e colocar Deus no início do processo é uma coisa que vai contra, né, o que a gente vê nas escrituras, o conceito do feminismo, o próprio pacifismo cristão, né, embora não seja algo grave, mas a Bíblia não tem esse viés pacifista, a Bíblia é pacificadora, mas não pacifista, né? A teologia da missão integral, a teologia da prosperidade, né? E aqui eu acho importante colocar ambas, né? Enquanto que a teologia da prosperidade tem um viés mais, vamos dizer assim, capitalista ou de direita, e é equivocada, a teologia da missão integral também, com seu viés mais de esquerda marxista, também é equivocada, ambas têm problemas teológicos em pontos-chave aí que realmente destoam da ortodoxia cristã. Então, a gente vê que são ventos de doutrina, eu não vejo que uma igreja que adere à missão integral ou à teologia da prosperidade é herética, mas ela está com problemas doutrinários, né? E, claro, pode buscar na palavra de Deus o recurso, o sustento, a compreensão adequada para uma vivência de fé mais saudável e mais madura,
né? Então, esses ventos de doutrina, eles não comprometem a salvação, mas geram, claro, problemas na vida da pessoa, né? Uma pessoa que abraça o feminismo, por exemplo, vai talvez fazer escolhas equivocadas do ponto de vista bíblico, né? Então, lá em Efésios 4:14 fala, não sejamos levados por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, né? Então, existe essa orientação para cuidar com esses ventos de doutrina, né? Dentro ainda dessa questão dos ventos de doutrina, eu acho que um ponto também que a gente pode avaliar, que é interessante, é a questão das visões sobre o Deus bíblico, né? E quando a gente olha para a doutrina da Trindade, a gente vê que essa doutrina foi sendo cristalizada ao longo dos séculos, né? É uma doutrina bíblica, mas os cristãos foram tendo as suas compreensões ao longo do tempo, né? Então, eu creio que há algumas visões que talvez não sejam exatamente a visão trinitariana, mas que estão muito próxima disso e não necessariamente são heréticas, né? São visões que estão, digamos, são erros teológicos, talvez, mas não chegam a ser uma heresia, não chegam a ser algo que gera perdição. Por exemplo, né, a gente sabe que na história cristã houve grupos que eram unicistas, né? E isso, embora isso destoe da visão trinitariana, que é a visão bíblica, né? Mas não creio que chega a ser herético. Eu acho que para ser herético, realmente uma visão ela tem que então negar que Jesus veio em carne. A gente teve heresias na história da igreja que negavam isso, que Jesus teria vindo em carne, e aí sim nós temos um problema de heresia, né? Porque há um pilar dentro do cristianismo que é a pessoa do Senhor Jesus vindo para morrer em nosso lugar, para realmente dar a vida por nós. Então, isso foi um evento histórico, um evento real, um evento que dividiu, marcou a história, né? Então, quando a gente vai classificar essas doutrinas a respeito da Trindade, né, é muito comum tratar como herético todo mundo que não crê na Trindade. Eu, particularmente, acredito que algumas dessas visões são até aceitáveis, ainda que sejam erros teológicos, mas são tentativas de explicação, né, da divindade. A gente sabe que o mistério da Trindade é algo profundo, né? Então, eu também tomo cuidado, assim, antes de chamar alguém de herege, porque não crê na Trindade necessariamente, tá? Eu sei que esse é um ponto mais polêmico, eu estou levantando aqui, mas eu creio que vale a reflexão, pelo menos, de entender que nos primórdios do cristianismo, por exemplo, durante alguns séculos, haviam várias visões, né, a respeito da Trindade, porque isso não estava cristalizado, né? Eu não creio que um bispo, de repente, que era sei lá, ariano, né, por exemplo, do arianismo, né, deixou de ser salvo porque não tinha a mesma visão trinitariana que outros bispos, sabe? Eu creio que algumas coisas a gente possa perceber, né, que são desdobramentos, são desenvolvimentos de compreensão, tá? Agora, é claro, não estou falando nada aqui que destoe é, demasiadamente daquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de um Deus em três pessoas, tal. O que nós estamos falando aqui são pequenas variações, sutilezas que ao longo da história do cristianismo a gente viu acontecendo, né? Disso que nós estamos falando. Mas continuando ainda sobre as diferenças doutrinárias, né? Nós temos aí as questões abertas históricas, tá? São temas aí sem consenso na ortodoxia. O que são isso, né? Por exemplo, na questão da dinâmica da salvação, o arminianismo ou o calvinismo, né? Ambos são aceitos na ortodoxia, né? A gente não tem que dizer, o A está certo, o B está errado, porque dentro do século, ao longo dos séculos, ambas as posições foram tomando parte na igreja, né? O que, claro, a gente não vai ter aceitação é, por exemplo, o pelagianismo, que é salvação por esforço pessoal. Aí já é uma coisa herética, mas outras visões nós temos dentro do cristianismo, né, ao longo dos séculos. Na própria escatologia, né, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, a questão do batismo, né, batizar criança ou não, por imersão ou por aspersão, são todas questões ao longo dos séculos que foram sendo como é que eu vou dizer,
acontecendo na história cristã, foram se desenvolvendo percepções, visões. Claro que eu, particularmente, tenho as minhas opiniões pessoais, posição em cada um desses pontos, mas eu consigo entender e respeitar as diferenças de compreensão e interpretação a respeito, por exemplo, do batismo, dos sistemas de governo da igreja, episcopal, congregacional, presbiteriano, sistemas eclesiológicos, né? Tem as igrejas mais tradicionais, tem as igrejas em células, agora tem as igrejas mais orgânicas, enfim, a questão do castigo eterno, o inferno é literal, o inferno é alegórico, o aniquilacionismo, qual seriam, né? Então, as posições cristãs aqui, né, variam nesses cenários aqui, o sistema redentor, né, aliancismo, dispensacionalismo, aqui, especialmente também em relação a Israel, né, como é que é a relação de Israel no Antigo e no Novo Testamento, a igreja substituiu Israel, não substituiu, como é que a gente compreende essas questões, a Santa Ceia, né, ela é livre, é restrita, é ultra restrita, qual a frequência? Tem igrejas que fazem a Santa Ceia uma vez por mês, outras uma vez por ano, outra lá na Inglaterra tem igreja que faz Santa Ceia toda semana. Enfim, são muitas e muitas formas diferentes de interpretar e de compreender vários tópicos secundários, né? Dons espirituais, cessacionismo, continuismo, né? Como é que a gente interpreta, então, nessas questões na história da igreja também, nessas posições? Então, tudo isso aqui são temas que são abarcados como ortodoxos. Observe quantas diferenças que eu citei aqui, né? Mas todos esses pontos são aceitos dentro da ortodoxia cristã, né? Ninguém é, por exemplo, um herege porque de repente acredita que a igreja tem que ser episcopal ou congregacional, né? São modelos aceitos, né? São diferenças, mas são modelos aceitos dentro do cristianismo. E nós temos as questões abertas aí mais recentes, tá? Que são pontos um pouco mais polêmicos e até um pouco mais criticados, até porque boa parte desses pontos ganharam mais força com a vinda do pentecostalismo, mas é interessante, né, se refletir essas questões, né? Ordenação feminina, né? Pode-se ou não uma mulher ser pastora? Espíritos territoriais, né? Será que existem demônios designados em cidades, nações, sim ou não, né? Tem gente que entende isso aqui como erro teológico, muitos entendem como algo bíblico, né? Mas são questões passíveis de discussão e eu creio que não dá para a gente, independente de qual posição tenha, dizer que alguém é herético, alguém não é cristão por adotar a posição A ou a posição B, né? Maldições e quebra de maldição, confissão positiva, a ideia de declarar a palavra de Deus, cura na expiação, ou seja, crer que Jesus levou também as doenças na cruz, além dos pecados, né? Tem crentes que entendem que sim, outros que não. Manifestações espirituais, como cair no espírito, unção do riso, né? Será que faz sentido dizer que um grupo, uma igreja é herético porque no culto, de repente, as pessoas caem na unção de Deus, enfim, outros ensinamentos como arrependimento por pecado coletivo, o movimento apostólico moderno faz sentido, né? Haver apóstolos hoje não faz, transferência de unção, uma visão também, né? Sobre pôr as mãos, transferir unção para outras pessoas, isso é bíblico, não é? Mapeamento espiritual, né? Ou seja, buscar pesquisar um local, conhecer a realidade espiritual daquele local, é adequado isso, faz sentido, tem base bíblica, não tem? Enfim, nem estou aqui dizendo as minhas opiniões pessoais sobre esses tópicos, mas querendo levantar o seguinte ponto: são questões secundárias, não precisamos transformar ninguém em herege por abraçar a posição A ou a posição B em relação a esses assuntos. Fazem parte da vivência cristã, da pluralidade cristã, são questões que vale sim estabelecer o respeito, né, entre as diferenças que há entre as igrejas, né? E, por fim, temos as questões de liberdade individual, né? O que seriam essas questões de liberdade individual? São assuntos que a própria Bíblia não fecha a questão, né? Então, por exemplo, a questão de guardar o sábado, de celebrar festas judaicas, algumas restrições alimentares, né? Os próprios judeus já tinham isso no Antigo Testamento e alguns cristãos mantiveram essas restrições. A questão
do estilo de louvor, se vai usar tatuagem, piercing, tantas coisas que a Bíblia não fecha a questão, né? E muitas vezes as pessoas tentam fechar a questão e tentam estabelecer que tem que ser desse ou daquele jeito, né? Enquanto que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 14 o seguinte: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui para nós, né? Então ele estabelece o entendimento de que tem várias coisas que cabe respeitar, cabe compreender que um é de um jeito, o outro é do outro, e não são questões que a Bíblia impõe, que tem que ser deste ou daquele jeito, né? A gente pode respeitar essas diferenças aqui, são questões de liberdade individual, né? Então, gente, resumindo aqui, né, olha quanta coisa interessante que a gente pôde ver aqui hoje nesse vídeo, né? A gente tem que estabelecer claramente que existem heresias, ou seja, coisas que ferem os pilares da fé cristã, existem os ventos de doutrina, que são erros teológicos, ou seja, que ferem a ortodoxia, mas não são casos de perdição, casos tão graves quanto a heresia. Nós temos aí as questões abertas, históricas e recentes, e as questões de liberdade individual. E isso é que vai compor toda essa gama de diferença que há entre as igrejas, que há entre os ministérios, entre os grupos cristãos, e é muito importante, é muito saudável a gente ter uma clareza, né, desses pontos para que a gente preserve a unidade da igreja e, ao mesmo tempo, saiba reconhecer aquilo que é inegociável, aquilo que a gente não pode abrir mão como cristão e que são distintivos do cristianismo, distintivos da palavra de Deus, né, que nos fazem realmente ser conhecidos aí como o povo de Deus, como o povo que é parecido com Jesus, que busca ser parecido com Cristo, né? Então, queria deixar para você hoje essa reflexão, espero que tenha agregado para você aí, acrescentado aí para você no seu entendimento aí um pouco mais de revelação, para que a gente possa viver a unidade da igreja com alegria e apreciando a diferença que há entre o corpo de Cristo, né, as várias formas, aí, a multiforme graça de Deus, que tudo isso é um presente de Deus e nós podemos crescer, aprender uns com os outros, mantendo sempre a humildade, mantendo sempre o coração pronto a receber uns com os outros aí e crescer a cada dia para se tornar mais parecido com o nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Um grande abraço para todos, foi uma alegria passar esse tempo com vocês, que a gente possa se ver em breve novamente aí, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais.